dura mais de um ano, creio eu, e hoje chegamos em Apocalipse 22, iremos meditar no último capítulo do livro de Apocalipse, também no último capítulo da Bíblia, e assim finalizaremos com a graça do Senhor a exposição desse livro de Apocalipse à nossa igreja. Apocalipse 22. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias. Apocalipse 22, leremos todo esse capítulo. As crianças, o tema do sermão está aí escrito. Quando tudo chega ao fim. E aqui literalmente estamos chegando no fim. Vamos com reverência olhar a palavra de Deus. Essa é a palavra do Deus Todo-Poderoso e Ele fala à sua igreja mediante as seguintes palavras. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Disse-me ainda: essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e do que guardam as palavras deste livro, adora a Deus. Disse-me ainda: não celes as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o último, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu e todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém, vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor por mais uma vez. Santo Deus, nós
bendizemos o nome do Senhor. Que bênção é recebermos a Tua palavra em nossas mãos, ouvirmos a Sua voz e reconhecermos, Deus, que o Senhor fala com a Sua igreja mediante a Sua santa palavra. Pedimos a Sua graça nessa noite sobre nós, o agir do Santo Espírito de Deus, para que possamos, Deus, pela Sua graça e pela Sua glória, reconhecer a voz do Senhor no meio dessas palavras das Escrituras. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos corrija, que o Senhor nos faça ver a beleza do seu santo nome. Essa é a nossa oração e assim fazemos em nome de Cristo Jesus, o Senhor da igreja. Amém. Meus irmãos, estamos no fim desse belo livro e creio eu que na medida que começamos a leitura, alguns dos irmãos aí que talvez não tenham feito a leitura desse texto durante a semana, tenham reconhecido que a parte inicial desse texto mais parece que deveria estar na mensagem que foi feita juntamente com o capítulo 21. E isso foi feito de forma proposital mesmo por mim, porque o capítulo 21, ele inicia-se ali no 21, mas ele termina no capítulo 22, versículo 5, a descrição da noiva, da igreja de Deus, que toda ataviada se apresenta então no fim para esse matrimônio eterno com Cristo Jesus. Entretanto, é necessário que nós vejamos isso de duas maneiras. Aquele contexto, nós vimos o fim da igreja, a maneira pela qual o Senhor vai sustentar a igreja, a maneira pela qual o Senhor vai cuidar dela, derramar a sua graça sobre ela e abençoar o seu povo nos céus por toda a eternidade, mas também precisamos entender isso em contraste com as últimas coisas, porque Apocalipse ele não termina na descrição da cidade santa. Apocalipse termina na descrição de um povo que ainda é carente e necessitado da graça do Senhor Todo-Poderoso. E é isso o que toda essa carta, na verdade, ela tem a ensinar à igreja de Cristo Jesus. Estamos, então, diante de um momento crucial. O apóstolo João, ele mais uma vez agora é levado a ver o restante da cidade santa. Os seus olhos agora, eles saem da forma mais geral daquela cidade. Ele estava vendo os fundamentos, as portas como pérolas, o santuário. Ele estava vendo tudo de forma muito ampla. E agora, no capítulo 22, ele é levado a olhar para alguns lugares mais específicos dentro daquela santa cidade. Ele vê um rio de água da vida. E esse rio, ele sai do trono de Deus. E na medida que ele sai do trono de Deus, ele vai brilhando como cristal. É uma visão que definitivamente nós estamos distantes de conseguir ver, ainda mais a gente poluindo os nossos rios como temos feito. Eles eram muito mais claros e mais limpos antes de a gente utilizá-los sem limpá-los, né, mediante a industrialização que nós precisamos e também efetuamos. Mas esse rio ele não terá efeito das obras da humanidade. Ele é um rio que corre do trono de Deus e do Cordeiro. Aqui a ideia da pessoa de Cristo como sendo Deus e compartilhando o trono, ela com o próprio Deus, com o próprio Pai, ela se torna presente a partir desse momento até o fim. Até aqui, em Apocalipse, já foi retratado que os dois compartilhavam o trono, mas não foi dito diretamente isso. E aqui, de forma direta, é dito, no trono de Deus e do Cordeiro. Lembrando que aqui a narrativa não está falando de dois deuses, de dois tronos que se assentam compartilhando aquele trono. A ideia é que a Trindade Santa, ela se expressa de forma última e cabal naquele trono. Porque estamos falando do governo eterno e contínuo do Senhor Deus, que para sempre governará o mundo. Desse trono, esse rio de água viva, ele vai
trazendo vida para toda a cidade. A ideia é que por onde o rio passa, todo o restante da cidade é abençoado e agraciado pela vida que vem do trono de Deus. Aqui mais uma imagem está sendo dada a respeito da pessoa de Cristo. Nós já vimos anteriormente que essa cidade não precisará de luz, e aqui mais uma vez será descrito isso no versículo 5 do capítulo 22. Mas a ideia então é uma ideia que se complementa. Cristo é a luz do mundo, como está lá no evangelista Mateus, enfatizando que Cristo ensinou. Ele é a água da vida, aquele que toma dessa água nunca mais terá sede. A ideia então é que a água da vida, a luz do mundo, ele se coloca agora definitivamente como aquele que derrama a sua graça sobre o seu povo por toda a eternidade. Nessa cidade, nesse rio, no meio desse local onde o trono de Deus está, também se encontra uma praça e se encontra ali junto à margem daquele rio que trazia a vida, né, que trazia a água da vida. E ali, mais uma vez, é descrito uma árvore, mas agora é descrito uma árvore da vida. É curioso pensarmos nisso, porque quando vamos lá em Gênesis, de 1 e 2, nós também encontramos uma árvore, mas a árvore que inicia toda a descrição das Escrituras é a árvore chamada do conhecimento do bem e do mal. Mediante o comer do fruto daquela árvore, o pecado entrou no mundo e toda a destruição que o pecado causou, toda a morte que o pecado causou, é descrita em toda a continuidade das Escrituras. Mas no fim, quando chegamos ao último capítulo das Escrituras, encontramos agora uma outra árvore, não a árvore do conhecimento do bem e do mal, essa já veio, já passou, mas encontramos uma árvore que agora é descrita como a árvore da vida. Essa árvore, ela produz 12 frutos, cada fruto em um mês diferente, e as suas folhas, elas curam os povos. A ideia não é uma ideia equivocada ou simplesmente uma coincidência que possamos encontrar nas Escrituras Sagradas. Deus, o nosso Deus, ele não age por meio de coincidências. Ele é extremamente proposital nessas coisas, porque da mesma maneira como ele mostrou que na entrada do pecado, o pecado destruiu a humanidade e a morte corrompeu tudo o que existe, agora ele mostra que mediante a nova criação, mediante a vida que ele dá esse fruto que trará cura, que trará bênção para a humanidade, e essa bênção ela será eterna. Observe que o versículo 3 vai dizer: não haverá mais qualquer maldição. A maldição que veio por causa do comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ela agora não pode mais atingir a humanidade, ela não pode mais corromper os relacionamentos, ela não pode mais destruir a vida, trazer o pecado e a morte ao mundo, porque de uma vez por todas o Senhor, ele irá zelar pela sua igreja para toda a eternidade. O trono de Deus e o Cordeiro, eles estarão ali. Nós poderemos de mês em mês comer na mesma árvore frutos diferentes. E aqui a gente não vai fazer como muitos têm feito, especialmente com a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Que hoje corriqueiramente já é visto como uma maçã e não sabemos que fruto era. Também não sabemos os 12 frutos que darão ali. Eu acredito até que os 12 frutos que teremos aqui não são conhecidos por nenhum de nós, porque a criatividade do Senhor, ela é infinita. Talvez comeremos frutos que nunca antes comeremos, porque viveremos uma vida como nunca antes vivemos. Experimentaremos uma alegria que nunca antes sentimos e viveremos uma paz que não poderíamos nunca ter imaginado que ela seria possível. Tudo nos céus é tão glorioso, é tão gracioso, é tão esplendoroso, que por mais mimados ou agraciados que possamos ser nessa terra,
nós nunca poderemos ver o quão esplendoroso será a vida na presença desse Cristo ao qual nós serviremos. Olha que o versículo diz, no final do versículo 3 e o 4, nós os serviremos, os seus servos, contemplaremos a sua face e na sua fronte estará o nome dele. Essa graça, ela é uma graça que está infinitamente distante de nós como homens caídos. Nós vermos, contemplarmos a face do Deus Todo-Poderoso. A descrição, ela também se contrasta com toda a descrição das Escrituras com a visão da pessoa de Deus ou da imagem de Deus. A imagem de Deus nas Escrituras, ela sempre é algo que é visto como extremamente temeroso. Quando vimos Isaías, por exemplo, se apresentar na presença de Deus, e olha que ele não estava vendo a pessoa de Deus, ele estava vendo uma manifestação de Deus. Ele imediatamente cai como morto. Ele não pôde sustentar a vida na presença daquele que é o Senhor de toda a glória. A descrição das Escrituras também conta que Moisés, ele quis ver a glória de Deus, quis ver Deus. E o Senhor falou para ele, não, você não pode me ver, então eu vou passar, e depois que eu passar, você vai me ver mais ou menos pelas costas. E aí a Escritura nos conta que aquilo marcou tanto a vida de Moisés, que por muito tempo ele apresentava-se na presença do povo e o seu rosto brilhava a tal ponto de incomodar tanto o povo de Israel, que ele tinha que cobrir a face, porque o povo achava muito esquisito um homem com o rosto brilhando por aí. Obviamente, é muito esquisito mesmo. E aí a gente vê no próprio Apocalipse, quando João ele se depara também com a pessoa de Deus, quando ele vê, ele também cai. A descrição nas Escrituras, ela em todo momento mostra, quando vemos a Deus, o homem, por causa do pecado, do que o pecado fez, ele não pode suportar, porque ele não pode suportar a santidade de Deus. Agora olha o que está escrito aqui de novo, os seus servos o servirão e contemplarão a sua face. O que Isaías não pôde ver, o que Moisés não pôde ver, o que os apóstolos não puderam ver depois da sua subida aos céus, nós contemplaremos. É como se fosse um quadro, o quadro mais belo que já foi desenhado, a beleza de uma imagem que nunca antes pôde ser vista, nós a contemplaremos e nós não seremos consumidos, porque a obra de Cristo, ela vai ter sido tão eficaz na vida dos santos, que agora o pecado não exerce mais nenhum tipo de ação sobre nós. Nós somos totalmente santificados e agraciados por Deus, a ponto de podermos vê-lo. Essa descrição é única em todas as Escrituras. Não há outro momento nas Escrituras que a igreja se encontrará contemplando a face de Deus. Isso descreve o quão único será o momento que viveremos ali. E mais uma vez o versículo 5 enfatiza que não haverá mais noite, nem de velas ou candeia ou luz do sol precisaremos, pois o Senhor brilhará para sempre, por todos os séculos diante de nós. É necessário que guardemos isso, que guardemos essa imagem, porque essa imagem ela é extremamente arrebatadora. No mundo que vivemos, no pecado que temos visto se alastrar na humanidade, as guerras se espalhando ao redor do mundo, a pobreza, a destruição, as mazelas do mundo, elas todas se contrastam com a perfeição do céu que o Senhor dará à sua igreja. Teremos esse privilégio de eternamente ver a bondade de Deus. Mas aqui é que o tom de Apocalipse mais uma vez muda. O Senhor agora termina aqui a sua descrição. Não estamos mais diante de imagens, de visões. Agora
a descrição dos céus, de todas as últimas coisas, ela chega ao seu fim. E à medida que ela chega a seu fim, o Senhor agora, ele fala com a sua igreja por mais uma vez. Lembre-se, isso não pode sair da nossa mente. A Nova Jerusalém, a igreja de Deus, perfeita e ataviada, encontrando o seu noivo. E agora o capítulo 22 descreve esse noivo, perfeito, santo, puro, fruto da vida, por meio da água da vida, do fruto da vida, ele é que sustenta a igreja. E então, João ouve mais algumas palavras. E as palavras que ele ouve no versículos 6 e 7 são extremamente importantes para a igreja de Cristo. Essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus santos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Por que é tão importante que essa descrição seja dada aqui no final de Apocalipse? Porque parece, nesse momento, que estamos falando de algo utópico, em algum sentido. De algo que tão distante de nós, que talvez, por mais que você ame ver a descrição dessa nova Jerusalém, desse lugar onde nós viveremos, isso simplesmente se torna como algo que é visível, talvez, aos seus olhos de fé, mas que não muda a sua prática de vida. Esse é exatamente o grande problema de muitos os que dizem verdadeiramente esperar a esperança cristã. Que eles dizem, não, eu creio que eu viverei no céu, eu creio que eu estarei com Cristo, mas basicamente crer e esperar não mudam a maneira como eu vivo o agora. Porque apesar de todos os detalhes, de todas as descrições, isso está tão distante na mente de muitos de nós, que a gente simplesmente pensa, não, isso aqui foi escrito há 2000 anos atrás e até agora não aconteceu nada. Não vai ser na minha vez, provavelmente. Provavelmente vai vir mais 1, 2, 3 gerações, sei lá. Mas qual a chance de isso acontecer agora? Qual a chance de, na minha vez, quando eu estou vivendo a minha vida, isso acontecer? E exatamente por isso, o livro de Apocalipse, as descrições que estão sendo escritas aqui, descritas, elas têm mudado muito pouco da igreja moderna, pois a igreja moderna tem crido num futuro que para ela é muito futuro e ela não consegue enxergar pelos olhos da fé que nunca estivermos tão perto dessa realidade verdadeiramente acontecer. E na medida que eles olham para o futuro, os seus planos eles não incluem a cidade celestial. Os seus planos não incluem uma nova vida com Cristo Jesus. Os seus planos não incluem uma urgência de mudarmos a nossa vida, de trazermos o mundo aos pés de Cristo, de provarmos a nossa fé, de vivermos uma fé robusta e cheia de comunhão com Deus, porque a gente olha lá para frente e pensa, ainda tem muito tempo para eu resolver os meus problemas, ainda virão muitos anos para eu poder consertar os meus pecados. E quantas vezes nós já vivemos e vivimos isso? Tantas pessoas que eu já conheci, imagino que vocês também, que falam que eles sabem que estão errados, sabem que estão pecando, mas que eles ainda não veem a urgência de consertar os seus maus caminhos. Isso é fruto de um entendimento simplesmente, talvez, lógico, racional, porque a nossa fé também é racional, mas não um entendimento profundo do que a salvação ela deve gerar nos nossos corações. Meu irmão, veja bem o que o Senhor está tentando dizer aqui. Ele está vindo, e Ele está vindo sem demora. É isso que está descrito aí no versículo 7, que muitas vezes passa desapercebido no meio de tanta leitura que a gente faz no meio de Apocalipse.
Ele está vindo sem demora. A Bíblia diz que ele virá como um ladrão. Ele não vai vir como o Senhor que manda uma carta antes, ou manda um oficial antes, ou avisa que está chegando. Ele vai vir exatamente no momento em que nós menos esperarmos. E a igreja de hoje, provavelmente, é a igreja que menos o espera, principalmente a igreja que não é perseguida. A gente planeja a nossa vida como se o amanhã tivesse garantido. A gente bota muitas vezes mais a confiança no nosso emprego, na força do nosso braço, nos futuros que a gente pode planejar para nós, investimentos, em INSS, negócios, empresas que possamos ter. Tudo isso nos traz firmeza quanto ao futuro. Mas a gente não confia verdadeiramente naquilo que pode verdadeiramente fortalecer o futuro que nos espera, que é a esperança cristã nessa nova Jerusalém. Temos que viver a nossa vida como se o Senhor estivesse para voltar agora, porque a verdade de Deus nos diz que Ele pode voltar agora. Nós não somos daqueles que leem literalmente Apocalipse e acreditam que ainda terão 1000 anos para talvez você mudar de ideia durante esse período. A gente crê que Ele vai voltar uma segunda vez só, e nessa segunda vez que Ele surgir dos céus, aqueles que já confessaram o seu nome serão levados com Ele, e os que não confessaram, eles se perderão eternamente. É por isso que Apocalipse continua a trazer a realidade para nós, na medida que ele ensina a igreja a viver uma vida complexa, na medida que espera no Senhor, mas que vive uma vida transformada pela obra de Cristo. Versículo 11 é que traz essa verdade descrita de forma objetiva para nós. Ele podia falar, Deus, na medida que escrevia Apocalipse, assim: descansa e espera no Senhor. Mas não é isso que ele fala. Ele diz que o injusto continue fazendo injustiça. Por que será que ele fala isso? Que o imundo continue sendo imundo, que o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Por que ele traz esses contrastes entre injusto e justo, entre imundo e santo? Porque ele basicamente está dizendo que o fim virá na medida que as coisas naturais elas continuam caminhando na sua natureza. O justo continua fazendo justiça e o imundo continua fazendo imundícia. O injusto continua sendo injusto, o justo continua sendo justo. O que difere o tempo de que isso foi escrito à igreja ali, às 7 igrejas da Ásia, do nosso tempo? Absolutamente nada. Porque em 2000 anos, essas 4 verdades continuam verdades em todos os lugares da terra. Em qualquer país que você for, o injusto vai estar fazendo injustiça, o imundo vai estar fazendo imundícia, o justo vai estar buscando a presença de Deus e o santo vai estar tentando se santificar. Qual é a diferença? A diferença é que à medida que o tempo passa, o dia do Senhor está mais perto. A urgência nunca foi tão urgente quanto hoje, quanto agora. Nunca foi um momento tão propício para a volta dele, quanto é o propício o momento de agora. Não é porque já passaram momentos mais cruciais, como aconteceu, por exemplo, em alguns momentos da igreja. Na Primeira Guerra Mundial, a igreja tinha certeza que Jesus ia voltar, e ele não voltou. Aí veio a Segunda Guerra Mundial, a igreja tinha certeza que ele ia voltar e ele não voltou. E agora a igreja está assim, só se vier uma Terceira Guerra Mundial, né? Já parece que a gente já entendeu que a guerra não é o sinal que vai mostrar o dia que ele vai voltar. O sinal é aquele que diz, só esteja preparado para isso, meu irmão. Porque você não tem a menor ideia de quando isso vai acontecer. Pode ser exatamente quando todo mundo achar que não é a hora, que não é o momento,
porque está exatamente no momento da volta dele. A ideia da descrição de Apocalipse é de uma igreja que está pronta como noiva, independente do que ela esteja vivendo, independente do que o mundo esteja passando, independente de qualquer coisa que esteja movimentando a natureza do jeito que nós vemos o mundo. A noiva, ela tem que ser noiva, ela tem que estar pronta, ela tem que estar vestida, ela tem que estar adornada, ela tem que estar preparada, porque a hora que o noivo chegar, ou ela está pronta, ou ela não é noiva. E agora você entende ainda melhor a urgência, porque a urgência não é para a igreja toda, a urgência é bastante individual. A noiva vai estar pronta. A grande questão é se nós fazemos parte da noiva de Cristo. Há parábolas que nos ajudam a entender esse momento das Escrituras aqui em Apocalipse, que é aquela parábola das 10 noivas. As 10 que tinham lá o seu candeeiro, que levaram consigo óleo, né? Algumas levaram óleo extra, porque elas estavam verdadeiramente querendo estar preparadas para buscar o noivo, para encontrar o noivo no meio da escuridão. As outras estavam mais relaxadas, acreditando que o noivo ia chegar, ia dar um jeito de resolver e de ajudar elas. A ideia descrita ali é exatamente a descrita aqui em Apocalipse 22. Estamos diante de 10 noivas, 10 que acham que são noivas, mas no fim, só 5 noivas estavam preparadas e as outras 5 não se encontraram com o noivo. Essa descrição não é única nas Escrituras. Há outras descrições também por meio de parábolas que falam sobre isso. Há aquela parábola, por exemplo, que Jesus vai falar daqueles que vão chegar nos céus. E que alguns que chegam na presença do Senhor, que chegam nas portas da cidade, dessa mesma cidade que aqui está sendo descrita em Apocalipse 21 e 22, e ao chegarem nas portas da grande cidade, eles falam assim: Senhor, abre-nos a porta. E aí o Senhor olha pela janelinha e ele fala assim: ei, eu não conheço vocês não. E aí esses que chegaram, confiantes, né, que eles estariam lá entrando na cidade, eles dizem assim: não, Jesus, você deve estar confuso, a gente fez obras no seu nome, sinais pelo seu nome, fizemos atos, muitos atos pelo seu nome, a gente merece entrar nos céus. E aí o Senhor olha para eles e fala: olha, eu não os conheço, saiam daqui, essa cidade não pertence a vocês. A descrição que está sendo apresentada aqui é uma descrição que está em todo lugar nas Escrituras. Em todo lugar, o Senhor está confrontando o homem entre estar preparado e não estar preparado, entre ser a noiva de Cristo, perfeita e pronta para a sua ida aos céus, e ser uma noiva falsa que finge pertencer a Ele, mas na verdade ela está toda cheia de manchas. A descrição que ultrapola, que passa dos limites completos de simplesmente uma descrição da grande cidade. Ela está falando aqui de salvação. Apocalipse está falando de salvação, está falando de redenção, está falando de mudança de vida, está falando de uma igreja que verdadeiramente glorifica o seu rei, que adora o seu rei, que exala o perfume de Cristo Jesus e que muda o mundo em que ela está vivendo. Essa descrição é uma descrição não de uma igreja que está lá na frente, que vai ser construída, mas é uma igreja que aqui e agora, ela já é igreja, ela já é noiva e ela já adora a Deus. É isso o que João, ele tem que ouvir das bocas daquele anjo, porque João naquele momento, ele foi tomado de um frenesi que o fez se perder completamente. Ele, ao ver toda essa beleza, toda essa glória, ele se ajoelha, se prostra na frente daquele anjo para adorá-lo. Mas o anjo,
ele que não é bobo nem nada, ele olha para João e fala: olha, o nosso propósito é só um, João. Adore a Deus, eu sou conservo teu. Por que motivo você está se perdendo? Você está vendo a beleza das glórias de Deus e você imediatamente vai adorar um falso Deus, um falso Senhor. Esse é o coração do homem, que se contrasta nessa expectativa de um povo que é perfeito e perfeitamente habilitado para toda essa obra. O Senhor, mais uma vez, no versículo 12, ele enfatiza o que ele já disse lá atrás, no versículo 7. E eis que eu venho sem demora. Por que ele está repetindo isso aqui? Qual o objetivo do Senhor para falar isso mais uma vez? Senão o fato de que a noiva ela tem que estar preparada para a chegada do seu noivo. Agora ele se apresenta não como aquele que nós vimos, a conexão agora não é com a Gênesis 1, mas é com Apocalipse 1. Ele se identifica como Alfa e o Ômega, lá na descrição de Cristo em Apocalipse 1, essa também é uma aplicação do seu nome, ele é o Alfa e o Ômega, o princípio, primeiro e o último, o princípio e o fim. E aqui ele enfatiza o que precisamos entender no versículo 14. Bem-aventurados são aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. A descrição toda culmina mais uma vez no Evangelho. A gente está numa descrição da cidade santa, e aí Jesus traz o Evangelho. Ele está dizendo: quem não for lavado e redimido pelo sangue de Cristo, não terá direito àquela árvore, não terá direito à sua cidade, não viverá do lado de dentro. E do lado de fora, o contraste está mais uma vez escrito no versículo 15. Por que ele traz os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, idólatras e os mentirosos? Por quê? Porque ele está querendo mostrar esse grande contraste que é a cidade de Deus e a cidade dos homens. O Senhor, ele está tentando que a gente entenda que para a igreja de Cristo, a chegada do reino não é uma chegada futura, meus irmãos. O reino de Deus, a nova Jerusalém, ela não começa só no dia de Cristo Jesus, não. Ela começa aqui e agora. A gente agora deveria ser a noiva de Cristo, pronta, ataviada e perfeitamente habilitada para receber o seu noivo. E essa é a descrição de Apocalipse 22. A noiva amada, no versículo 27, ela diz: vem. Ela não para de dizer vem, ela diz vem 3 vezes. Por que ela diz vem o tempo todo? Porque a noiva não está mais amando a esse mundo. Porque a noiva para de olhar para esse mundo como se ele tivesse alguma coisa boa. Porque a noiva para de achar que o que esse mundo pode oferecer é algo que vai nos trazer alegria e paz. Porque a noiva entende que por mais bela que seja a sua história, por mais bela que seja a sua família, ou por mais vantajoso que seja o seu trabalho, ou por mais prazeroso que sejam os seus desejos sendo supridos nessa terra, nada disso é comparado ao que Deus pode te dar, e nada disso é melhor do que Ele é para você agora. Então a noiva agora, ela diz: vem, Senhor Jesus, porque o Senhor é melhor do que a minha esposa, porque o Senhor é melhor do que os meus filhos, porque o Senhor é melhor do que a comida que eu como, o Senhor é melhor do que a casa que eu tenho, o Senhor é melhor do que o dinheiro que esse mundo pode dar, o Senhor é melhor do que os desejos que esse mundo pode suprir para mim, o Senhor é melhor do que tudo. Vem, Senhor Jesus, não tem nada nesse mundo que me prenda aqui. Vem, Senhor Jesus, eu quero estar com você, eu quero viver com você, eu quero andar ao seu lado. Vem, eu não aguento mais viver nesse mundo. Vem, Senhor Jesus. Consegue ver? Você consegue entender a beleza da igreja de Cristo? A igreja que para de viver aqui, porque ela está vivendo com Ele enquanto ela anda aqui. Ela não está preocupada com o mundo, ela ignora o mundo,
Porque o mundo não tem nada a te oferecer, a não ser perdição e destruição. Mas a Cristo tudo. A Ele dizemos: vem, ó vem, Senhor Jesus. Nós queremos beber da água da vida. Nós queremos comer do fruto da vida. Nós queremos contemplar a sua face. Ó vem, Senhor Jesus. O final é uma descrição simples da função da igreja. Versículo 18, ele fala algo que já foi muito mal interpretado, na verdade, nos versículos de 18 a 20, né? Porque muitas vezes quando olham, especialmente quando fala a respeito do selar a palavra, né? Eles consideram muitas vezes que é porque ainda tem profecias, mas a ideia de não selar a palavra é uma ideia assim: vai pregar o evangelho, não deixe isso guardado para você, não. Essa descrição da igreja de Cristo se encontrando com o Senhor, meus irmãos, deveria ser o maior impulso evangelístico da igreja do Senhor. A gente ouve muitas vezes aí que igrejas mais reformadas, elas não são evangelísticas, né? E se só não é evangelística se ela não está entendendo o futuro da igreja. Porque se você entende isso daqui, eu não consigo reconhecer nenhum motivo para você querer guardar esse tesouro só para você. Você tem que querer que aqueles que não conhecem a Cristo, eles possam reconhecer essa mesma verdade. Eles possam entender que existe um Deus tão glorioso, tão amoroso, que eles precisam se prostrar diante dele para ter uma nova vida, para ter salvação. Porque é urgente. E além de ser urgente, é muito melhor estar com ele. Então, um crente que olha isso, ele tem que ter um fervor evangelístico incomparável. Incomparável. De ter um desejo de chegar para aquela pessoa que você conhece e que precisa ouvir o evangelho e pregar-lhe o evangelho quantas vezes for necessário, até que nós vejamos o Senhor, pela fé que temos nele, né, quebrantar-lhes o coração. Paulo se chama de inoportuno, e é essa parte que a gente muitas vezes ignora. Ele fala: prega o evangelho, seja oportuno ou não. E a verdade é que quanto mais inoportuno, mais fácil do evangelho ser chegado ao coração dos pecadores. Não podemos guardar essa verdade para nós. O céu é muito maravilhoso, a glória é incomparável. Como podemos ignorar o fato de que esse mundo precisa conhecer a beleza de Cristo Jesus? Então, igreja, a gente só pode fazer duas coisas diante disso daqui. Primeiro, a gente reconhece a bondade e a misericórdia de Deus. Meus irmãos, nós não merecemos viver nessa grande cidade. Nós não merecemos contemplar a face de Deus. Nós não merecemos comer o fruto da vida, beber a água do rio da vida. Mas a gente não vai para lá pela nossa força ou pela nossa graça. Nós estamos fazendo isso tudo por causa da obra de Cristo Jesus. Então seja grato a Ele, louve a Ele com o coração totalmente quebrantado, reconhecendo que toda boa dádiva e todo bom dom perfeito vem das mãos de Cristo Jesus. Tudo vem das mãos dele e a nossa salvação vem dele. Uma igreja que louva e uma igreja que age. Uma igreja que age na medida que ela olha para a verdade de Deus e ela se lembra que ela tem um tesouro que, quando é compartilhado, ele não perde o seu valor. Já pensou nisso? Esse é o único tesouro na terra que é assim. Se você tiver um baú de ouro, de moedas de ouro, você fala assim: eu quero compartilhar esse baú, e der metade para alguém, você vai ficar só com metade do baú, não é verdade? O evangelho não é assim. É um baú com um tesouro imensamente precioso. E se você chegar para alguém e falar assim: olha, eu quero te dar esse baú, você dá o baú e continua com o mesmo baú, com o mesmo tesouro,
não perde um valor, um zero no valor, não perde nem um pouco de depreciação, porque é um tesouro perfeito. O Evangelho, quando compartilhado, ele só multiplica as graças de Deus, mas a gente não perde nada do que a gente recebeu dele. E como guardar esse tesouro só para nós? Como a Igreja de Cristo pode simplesmente reconhecer o tão bom Deus é para nós e manter isso no nosso coração guardado às 7 chaves? A Igreja de Cristo, ela precisa ser uma igreja evangelista, uma igreja que se levanta, que prega e que fala em tempo e fora de tempo, na situação que estiver, na medida que for necessário, para a glória do seu Senhor. Porque, meus irmãos, ele vem sem demora. E a gente, sabendo disso, continua a dizer: vem, Senhor Jesus, vem restaurar a paz nesse mundo caído. Feche seus olhos, vamos orar ao nosso Deus por mais uma vez. Senhor Deus Santo, quão majestoso é o seu nome. A gente só pode te bendizer, te exaltar, te glorificar, por causa da sua imensa dádiva, da sua glória e da sua majestades infinitas, Deus. Oh Pai, que bênção é a gente conseguir ver essa dádiva que vai ser a gente viver naquele mundo, no mundo de Deus, na cidade santa, contemplar a sua face, Deus. Algo que hoje nos mataria, iremos olhar para o Senhor e reconhecer todas as bondades e as dádivas que o Senhor dá à sua igreja nos céus. Como igreja, Deus, nós só podemos dizer: vem, Jesus Cristo, vem julgar esse mundo, vem socorrer a sua igreja, vem restaurar a paz ao seu povo, vem nos dar uma vida eterna e nova vida em Cristo Jesus. Nós só podemos olhar para o Senhor em esperança e fé, Deus, para que o Senhor faça tudo isso em nós e para que a gente possa ver com os nossos olhos aquilo que João viu, o Senhor descendo dos céus para a honra e para a glória do seu santo nome. E quanto a nós, Deus, que nós sejamos aqueles que continuam vivendo na justiça, aqueles que continuam vivendo em santidade nesse mundo, que continuam brilhando à luz de Cristo e andando na sua verdade. E mais do que isso, Deus, que o Senhor nos dê um zelo evangelista, para que preguemos o Evangelho de Cristo a esse mundo caído, enquanto ainda é possível encontrar a salvação. Usa a sua igreja para quebrantar o coração dos cativos, para que eles possam ver, por meio da pregação da palavra, do Evangelho de Cristo e da obra do Espírito Santo, a beleza que hoje nós podemos ver, e que o seu nome seja exaltado para todos sempre. Amém. Amém. Vamos nos colocar de pé mais uma